Conheça Jair Messias Bolsonaro, presidente eleito no Brasil em 2018. Eldorado, anteriormente chamada de Tiririca, é uma cidade do interior de São Paulo que poucas pessoas do Brasil conheciam, até pouco tempo atrás. A 245 quilômetros da capital paulista, a pequena região abriga cerca de apenas 15 mil pessoas. Porém, o status quo do município está prestes a mudar drasticamente, uma vez que um dos seus nativos estará à frente da presidência da nação nos próximos 4 anos, 2019 até 2022. Jair Messias Bolsonaro, ou simplesmente Bolsonaro, será o 38º presidente da República Federativa do Brasil. Com 63 anos de idade e se recuperando de um atentado à facada sofrido em meio à campanha, no mês de setembro, ele assumirá a 8ª maior economia do mundo em meio a uma crise que já assola há alguns anos, em especial, ao ingressar na pior recessão técnica da história do país. Ele assumirá o pleito pelo Partido Social Liberal, criado em 1994, tendo como vice-presidente Antônio Hamilton Martins Mourão, político e general da reserva do Exército Brasileiro. Porém, o grande destaque da equipe de Bolsonaro é o seu guru econômico, Paulo Guedes. O economista brasileiro, que possui certa fama devido a alguns artigos publicados no jornal O Globo no passado, é mestre e Ph.D. pela Universidade de Chicago e também foi professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Continue comigo que vou lhe apresentar um pouco mais sobre Jair Messias Bolsonaro, o novo presidente do Brasil. Juventude. Jair Messias Bolsonaro é filho do dentista Percy Geraldo Bolsonaro, que morreu em 1995, e da dona de casa Olinda Bonturi Bolsonaro, de 89 anos. Com seus 5 irmãos, cresceu no município do interior de São Paulo, Eldorado. Apesar de efetivamente ter nascido em Campinas, em 1955, ele viveu sua infância e juventude na antiga Tiririca até os 18 anos de idade. Quando adolescente, por volta de 1970, começou a se relacionar e construir amizades com oficiais do Exército. Não demorou muito para que, em 1977, ele se formasse na Academia Militar das Agulhas Negras. Após isso, ele serviu no Exército de Nioaque, no Mato Grosso do Sul, entre 1979 até 1981. Após tal período, ele cursou e se formou em Educação Física pelo Exército. Na década de 1980, Jair enfrentou alguns problemas com o Exército Brasileiro que lhe renderam 2 processos disciplinares. Após ser afastado do Exército, ele iniciou sua carreira política. Família. Bolsonaro já foi casado 3 vezes. A primeira vez foi com Rogéria Nantes Nunes Braga, a segunda foi com Ana Cristina Vale e a terceira, e atual, esposa é Michele de Paula Firmo Reinaldo. Com sua primeira esposa ele teve seus 3 primeiros filhos. Flávio Bolsonaro, deputado estadual de 37 anos, Carlos Bolsonaro, vereador de 35 anos, e Eduardo Bolsonaro, deputado federal de 34 anos. Com sua segunda esposa ele teve o seu 4º filho, Jair Renan Bolsonaro. O garoto de 20 anos já mostrou que pretende seguir os passos de seus 3 irmãos mais velhos e de seu pai, aproximando-se da política. Sua caçula, de 7 anos, Laura Bolsonaro, é filha da sua terceira esposa. Carreira. Bolsonaro assumiu seu primeiro cargo político em 1989, iniciando sua carreira política como vereador pelo Partido Democrata Cristão, PDC. Já em 1990, ele se afastou do cargo para se tornar deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele esteve presente na Câmara durante mais de 20 anos. Durante todos esses anos, ele passou por 6 partidos políticos, sendo eles: Partido Progressista Reformador, PPR 1993, 1995, Partido Progressista Brasileiro, PPB 1995, 2003, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB 2003, 2005, Partido da Frente Liberal, PFL 2005, Partido Progressista, PP 2005, 2016, Partido Social Cristão, PSC 2016, 2017, e, por último, Partido Social Liberal, PSL 2018.
Em seus 27 anos como deputado federal, Jair Messias Bolsonaro foi autor de 642 projetos de lei, dos quais, apenas 2 foram aprovados durante todos esses anos. Além disso, ele sempre foi conhecido na mídia por falar o que pensa e ter posicionamentos polêmicos. Propostas. Bolsonaro, junto de sua equipe, conquistou grande parte dos brasileiros devido sua proposta de ser uma alternativa diferente do cenário político nacional, além de levantar uma bandeira anticorrupção. Em entrevista ao Jornal Nacional, no dia 20 de outubro, Bolsonaro falou sobre acabar com a reeleição, inclusive da sua própria. Esse tópico estaria dentro de uma reforma política que o presidente pretende aplicar. Apesar disso, ele demonstrou interesse em aumentar de 4 para 5 anos o tempo de mandato de um presidente. Ele também já mostrou interesse em diminuir a bancada do Congresso. Se hoje existem 513 deputados, ele estaria disposto a reduzir esse número para 400. Quando o assunto é economia, ele prometeu diminuir a burocracia para poder se abrir e fechar uma empresa em até 30 dias. Ainda nesse campo, ele pretende reduzir a carga tributária para atrair empresas estrangeiras para o país, assim como fazer uma reforma administrativa para reduzir gastos. Ele também pretende privatizar ou extinguir algumas estatais, inclusive os Correios também pode ser privatizado. Contudo, Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros considerados estratégicos serão mantidos em gestão estatal. No salário do brasileiro, ele quer ir com alíquota única de 20% e isenção na faixa de mais de 5 salários mínimos e também diminuir os impostos na folha de pagamento. Entre as propostas mais polêmicas está a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos, o fim do sistema de cotas e liberar a posse de armas para o cidadão. Você já conhecia essas informações sobre Bolsonaro? Comenta aqui com a gente e compartilha nas suas redes sociais.